pouco sobre a questão da realidade de mães solos em Fortaleza, Ceará. A gente vai mostrar os dados, vamos falar sobre a desigualdade e os caminhos da transformação. A nossa disciplina ela é de Ciências de Dados aplicada à Gestão. A nossa equipe é formada pela Francisca Amanda, pela Keila Maria, Alziane, Sheila Suelane, Maria Zilma, Maia. A figura das mães solos tem ganhado crescente relevância no cenário social brasileiro, especialmente em centros urbanos, como Fortaleza, né? Essas mulheres, responsáveis única pela criação dos seus filhos, enfrentam desafios severos, como a sobrecarga doméstica, a baixa renda e o acesso limitado a políticas públicas, certo? O nosso objetivo hoje é mostrar um pouco como os dados podem ser ferramentas estratégicas para desenvolver políticas públicas mais justas e direcionadas. Né? Aqui é um pouco sobre os motivos para falar sobre mães solos, é que uma em cada 4 lares é chefiada por uma mãe solo, aqui em Fortaleza, a questão da alta vulnerabilidade social, o baixo acesso a políticas públicas e a pouca visibilidade estatística. A gente vai explicar um pouco sobre a análise descritiva. A análise descritiva ela é o processo de explorar e resumir os dados coletados para entender o que aconteceu e como os dados estão distribuídos, certo? Ele não tenta prever o futuro nem encontrar relações de causa e efeito, mas sim descrever o presente ou o passado dos dados. E para que serve ele na ciência de dados, né? A gente consegue entender o comportamento geral dos dados, a gente consegue identificar os padrões, tendências e apoiar as decisões iniciais e se preparar os dados para análises mais complexas, no caso, a análise preditiva ou a prescritiva. No caso, a gente vai usar hoje a análise preditiva, que no caso é prever o futuro com base no passado, e ela ajuda a antecipar os problemas, a apoiar as decisões estratégicas e planejar políticas públicas ou ações sociais com base em dados reais. Aqui a gente E aqui está o nosso mapa mental. A gente verificou a questão do perfil sociodemográfico e vemos que no final a concentração de mães solos, principalmente nos bairros como o Jamburuçu e do Bom Jardim. A gente verificou a questão das ciências de dados. E aí a gente usou, né, também as propostas de solução e vemos que as plataformas digitais de apoio por região, as parcerias com ONGs e universidades e os programas de capacitação e formação profissional seriam, né, boas opções de medidas que poderíamos abordar. E também podemos citar a questão das ações sociais direcionadas para o bairro, principalmente esses que eu citei anteriormente. As bases de dados utilizadas foram o IBGE, o censo de 2022, a Prefeitura de Fortaleza, do Cadastro Único, e a gente verificou também as questões das variáveis, né? A renda, a escolaridade, os filhos, regiões e programas sociais. De acordo com a análise preditiva, a autoevasão escolar em filhos de mãe solo tem renda menor que R$ 500, né? O mapeamento foi feito em áreas prioritárias para intervenção e as projeções baseadas são em dados reais, né? A gente também verificou a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são os ODS. No caso, foi utilizado neste trabalho o ODS 1, o ODS 4 e o ODS 8. Nós também verificamos a questão das mães solos, tem a menor renda familiar, comparativa do rendimento familiar do quarto trimestre de 2022. E a nossa conclusão sobre a análise de dados sobre as mães solo em Fortaleza revelou uma realidade marcada por desigualdade, especialmente no que diz respeito à renda, escolaridade e acesso a políticas sociais. E através da ciência de dados foi possível identificar áreas de maior vulnerabilidade e sugerir práticas e ações direcionadas a isto, né? No caso, a gente verifica que precisamos fortalecer a voz e a visibilidade das mães solos por meio de dados é um passo essencial para garantir a justiça social e o desenvolvimento humano sustentável. E aqui estão as nossas referências que usamos para compor o nosso projeto, nosso trabalho, e nós agradecemos imensamente pela sua atenção.